a gente quis aproveitar. Então, iniciamos a gravação agora. Então, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui quem está aqui na sala. Sempre é costume, eu gosto de cumprimentar um por um. Olha, a professora Alexandra está por aqui. Seja bem-vinda, professora Alexandra. Nosso convidado, Alexandre Queiroz, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Anushi. Olha, acertei agora. Boa noite, Arthur Pinheiro, Arthur Pereira, Chay, Dagno, Dandara, Giovana, Júlia, professor Josimar, o Anderson. Seja bem-vindo, Anderson. Boa noite, Igor. Boa noite, Ingra. Boa noite, Ivo. Boa noite, João, João Elmo, Jonatas, Jorge, José Henrique, José Parente, Júlia, Júlio Neto, Lorena. Boa noite, Luísa. Boa noite, Maria Juliana, Marília, Matheus, Natalina, Paulo, Raíssa, Ricardo, sou Rogério. Boa noite, Juan. Boa noite, Sara. Sérgio Brito, Sérgio Neto, Suelen. Estou feliz. Aqui a gente tem alunos do primeiro semestre ao último semestre. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Boa noite, Tawane, Thalia Pinheiro, Thalia Ventura, Vinícius, Zara. Bom, essa noite é muito especial, porque além de a gente estar reunindo tantas pessoas, né, especiais que estão aqui, todos os alunos dos cursos de administração, de economia, de contabilidade, de comércio exterior, vários cursos do nosso Centro de Ciências da Comunicação e Gestão, e hoje a gente tem um convidado especial. Quero, então, primeiramente, agradecer a cordialidade e a atenção do nosso convidado, Alexandre Queiroz, por aceitar o nosso convite para essa aula especial, que vai envolver muitas trocas de aprendizados e experiências no tocante à utilização da contabilidade como instrumento estratégico e tomada de decisão, tanto de shareholders quanto stakeholders nas organizações. Eu sou a professora Ana Beatriz Maia, para quem não me conhece, sou contadora, mestre, doutoranda em Administração e Controladoria na Universidade Federal do Ceará, e aqui na Unifor, na Universidade de Fortaleza. Tenho o prazer de estar vinculada ao curso de Administração e de Ciências Contábeis, atuando como coordenadora do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, bem como do Grupo de Estudos Bate-Bola Acadêmico do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Universidade de Fortaleza, criado em 2019. É uma grande oportunidade para os nossos alunos, mas também para todos os interessados que estão participando hoje como ouvintes. Nós temos a satisfação de poder contar com a transmissão pelo YouTube do EGES, o Escritório de Gestão em Empreendedorismo e Sustentabilidade, a parceria aí com os nossos professores do curso de administração também, mas também para os demais colegas que resolveram participar desse momento aqui tão especial, que podem conhecer e debater um pouco sobre a análise econômico-financeira, utilizando o caso prático da Betânia Lácteos, que o Alexandre vai apresentar aqui para a gente. Então, sintetizando um pouquinho o currículo, que é tão extenso do Alexandre, vou apresentar aqui para vocês. Ele é graduado em Ciências Contábeis. O Alexandre Queiroz está finalizando seu MBA em Gestão de Controladoria e Finanças pela Fundação Dom Cabral. Foi analista de 2002 a 2006 do Beach Park, analista de controladoria de 2006 a 2009 da Café Três Corações, analista de planejamento financeiro em 2009 da Solar Coca-Cola, analista de custos pleno de 2009 a 2012, sênior de 2012 a 2014 e coordenador contábil e fiscal até 2017 da Polialimentos Limitada. Na Carbomil Mineração S.A., ele foi gerente de contabilidade e finanças de 2017 a 2019 e desde 2019 atua na instituição com o cargo de gerente de controladoria. Para a gente organizar esse debate, então, inicialmente o nosso convidado aí vai apresentar o seu relatório de análise e depois abriremos para perguntas. Eu vou pedir para os alunos que estão aqui na sala deixarem o microfone desligado. Eu não vou censurar, eu vou deixar todos os microfones abertos, mas eu vou pedir para vocês se comunicarem pelo chat, para que a gente possa organizar. O Alexandre vai primeiro, né, realizar a apresentação dele, e depois nós teremos aqui, né, a grata satisfação de poder aprender muito com a experiência do Alexandre, para, né, tanto a nossa disciplina, contabilidade e negócios, mas também os outros alunos que estão aqui, os alunos que são concludentes, que têm aí uma pretensão de repente, alcançar estágios profissionais, como o que o Alexandre também alcançou, ou até mesmo os empresários que estão aqui, os empreendedores, temos muitos alunos da administração, também entender um pouquinho mais sobre esse universo e como eles podem utilizar a benefício próprio, a benefício das suas próprias instituições.
Então, Alexandre, é com você. Eu vou fechar aqui meu microfone e eu dou a palavra para você, mas fico aqui em stand-by. Se você precisar, eu estou aqui à disposição. Boa noite, pessoal. Obrigado, professora, obrigado pelo convite. É uma honra mesmo estar falando para aluno da Unifor e de todos os semestres. E fico muito contente de ter essa oportunidade de compartilhar com vocês esse conhecimento e a gente aprender junto. Eu sempre digo isso para a minha equipe, eu acho que vale a gente estar sempre na disposição, na disponibilidade de aprender. Beleza? Excelente, excelente, Alexandre. Você vai transmitir a tela? Quer que eu transmita? Vou compartilhar aqui. Só um minutinho aqui. Enquanto o Alexandre vai compartilhando aqui a tela dele, o convite foi feito aqui para o Alexandre, porque agora, no primeiro semestre, os alunos de contabilidade e negócios, eles são desafiados a realizar uma análise econômico-financeira de empresas. Professora, está enxergando bem? Perfeito, Alexandre, perfeito. Pronto, beleza. Perfeitamente. Então Alexandre, com você aí. Tranquilo. Vamos lá, pessoal. A ideia desse mapa de análise é um tipo de trabalho que eu já venho há um bom tempo exercendo nas empresas que eu trabalho, e como é uma empresa de capital fechado, eu não posso publicar. Então, quem publica, eu vou lá dar uma estudada, eu gosto muito de analisar, até como dica, para quem gosta dessa área, é muito bom estudar as empresas de capital aberto. Os relatórios estão lá, os relatórios é público, você pode analisar, você pode olhar, você pode ler. É incrível como você lendo o relatório anual, se você pegar o relatório anual de fechamento de uma empresa de 2020, lá você vai entender contabilizações importantes, IFRS, análise, explicar bem direitinho o que é uma provisão, o que não é, o que é contingente. Então, assim, gente, a dica que eu dou é essa, é vocês terem a curiosidade de analisar as empresas que publicam suas demonstrações. A Betânia publica, isso aí está no site dela, se vocês entrarem, todas as informações estão no site, eu só fiz agrupar de uma forma diferente. Que é o sumário, a gente vai falar primeiro do balanço patrimonial, depois da DRE, falar das análises de liquidez, análise de estrutura de capital, análise de rentabilidade, análise de endividamento, análise Canitz, esse indicador é importantíssimo para a solvência da empresa, análise do ciclo operacional, classificação de recursos, análise do capital de giro, a gente vai falar de WACC, CAPM, ROI e o valuation. Ainda vamos comparar o valuation 2019 com 2020. A gente aqui eu tentei juntar no relatório todas as informações contábeis, junto com os indicadores de finanças corporativas, que torna muito mais dinâmico isso, para você mostrar para uma diretoria, você mostrar para uma gerência, e vocês do primeiro semestre ao sétimo, é muito importante entender cada indicador, cada análise que a gente for fazendo aqui, cada indicador que a gente for conversando, discutindo, vocês vão entender que faz sentido lá no resultado final, que é o valor da empresa. Hoje, principalmente de um ano para cá, a questão do valuation está sendo muito comentado devido ao aumento de investidores na Bolsa, entre outros fatores. Então, a questão de você agregar valor à empresa para lá no final tornar essa agregação de valor um resultado positivo no valuation dela, se torna muito importante vocês conhecerem esse cálculo. Eu não vou mostrar como é o cálculo, isso aí a gente pode até combinar numa outra aula aí, a professora, isso aí não tem problema, porque ele é extenso, ele é muito didático, ele é muito complexo. Porém, aqui eu vou mostrar para vocês o cálculo que eu fiz do valor da empresa da Betânia em 2020, baseado nas suas demonstrações. Primeiro, aqui, explicar um pouco a finalidade do estudo. A ideia aqui é compartilhar conhecimento, não é nenhuma indicação de investimento, é bom a gente deixar claro, até porque a Betânia não tem capital aberto, então, assim, mas é importante a gente falar isso, entendeu? A finalidade do estudo aqui é
a gente discutir e trocar ideias sobre indicadores de finanças. As premissas usadas. Para o método do valuation, eu usei o fluxo de caixa descontado. Esse fluxo de caixa descontado é o método mais usado para se chegar no valor das empresas. Eu acho que o pessoal do primeiro semestre, isso ainda é uma temática nova, mas o pessoal aí do sétimo, oitavo, já é uma temática que já deve estar conhecido, batido já. Tem dois métodos, o fluxo de caixa descontado e o EV/EBITDA, que é um múltiplo. Esse EV/EBITDA é o caminho mais fácil de se chegar no valor da empresa. Ele é um múltiplo que você multiplica pelo EBITDA dele. Você encontra em sites de finanças muito fácil, tipo Yahoo Finanças, tem lá, você entra lá, M. Dias Branco, você encontra quanto o M. Dias Branco está valendo e qual o seu EV/EBITDA. Que aí você pode trazer isso para a sua empresa. Se é uma empresa de médio porte, no ramo de alimentação, você pode usar como benchmark normalmente, só para ter uma ideia de quanto é que a sua empresa está valendo. Pega lá o EBITDA, vai lá no site, pega o EV/EBITDA do M. Dias Branco, multiplica, você tem uma noção de ideia de quanto sua empresa está valendo. Para se chegar no fluxo de caixa descontado e outros indicadores, é muito importante a gente entender que uma empresa de capital fechado, ela não tem seu beta calculado. Então, a gente tem que chegar nesse beta. Esse beta, ele é um indicador de risco, que diz, se ele for maior de 1, ele é uma empresa que tem um alto risco. Se ele for abaixo de 1, ele é uma empresa que tem um baixo risco. Ele só é um indicador de risco, mas através dele a gente chega no CAPM, a gente chega no WACC e chega nos indicadores para se chegar no valuation da empresa. E como é que uma empresa de capital fechado, eu consigo gerar esse beta? A gente chama de beta realavancado. Pega uma empresa do mesmo ramo, a gente não tem aqui no Brasil uma empresa que seja de lácteo como a Betânia é. Então, você tem que ir para o mercado exterior. Fui na Danone, a Danone tem capital aberto no mercado da França, então aí eu faço toda uma tratativa para transformar indicadores do mercado francês para o mercado brasileiro. Eu pego o beta da empresa da Danone, inflação da França, risco Brasil, inflação Brasil, faço um cálculo, esse cálculo eu jogo dentro de uma fórmula muito simples, que chega no beta da empresa. Aí eu vou conseguindo calcular lá em cima, no método do valuation, fluxo de caixa descontado. Usei a taxa Selic como a taxa livre, a Equity Premium calculada da FGV e as demonstrações da Betânia publicada em 2018, 19 e 20. Então, são essas premissas que estão aí, e todas as premissas são através de sites, então, quem for pesquisar, tiver a curiosidade, vai encontrar esses dados também que eu estou falando. O objetivo da empresa. A gente, como controladoria, a gente sempre tem que pensar que nós temos o objetivo de agregar valor para os sócios. Então, assim, é muito importante a gente desenvolver esse estilo de gestão. Todas as nossas decisões vai gerar uma consequência, essa consequência vai gerar uma rentabilidade X. Essa rentabilidade, ela é o que o sócio quer? Ela é o que os acionistas esperavam? Como é que a gente pode distinguir a diferença de uma rentabilidade de uma empresa que chega a 8%, se ela foi boa ou ruim? Com os indicadores que a gente vai montando, a gente vai chegando a uma lógica. Um cruzamento que eu sempre faço é do ROI com CAPM. O CAPM é o retorno esperado dos acionistas. Esse retorno esperado do acionista, o ROI ele tem que superar, porque é exatamente o que a gente chama de custo de oportunidade. Se eu deixei de render 15%, em um exemplo, o meu ROI foi 14%, não foi vantagem para a empresa, eu não agreguei valor ao acionista. Eu preciso rever a minha estratégia, eu preciso rever o que está acontecendo. Então, o objetivo da empresa é gerar lucro e o gestor de controladoria, ele é um guardião dessa remuneração aos sócios. É o maior objetivo, é a agregação de valor para o acionista. É muito importante. A controladoria, ela não existe um herói, o setor de controladoria, ele não trabalha para a sua glória, ele trabalha
para a glória da empresa, para o negócio. É muito importante, porque isso daí você passa a entender melhor o negócio da empresa, você passa a desenvolver estratégia onde todos são impactados. Seguindo, 4 etapas da avaliação de empresas. A análise começa sempre você entendendo a estratégia da empresa. É muito importante, gente, a gente falar de Balance Scorecard. Eu gosto muito do Balance Scorecard. Simples, fácil aplicação, aonde a estratégia da empresa está ligada à sua missão e visão. É muito importante ter essa ligação. É importante as empresas não terem só a visão e a missão no quadro na parede, tem que refletir isso na estratégia da empresa. Então, quando a gente está falando de controladoria, a controladoria ela tem que conhecer a estratégia da empresa. Um outro ponto importante para quem está querendo entrar para essa área é entender a visão do dono, a visão do acionista, qual é o modelo mental dele, o que, que ele gosta de ver. Desde o meu início, eu sempre procurei me atentar o que meu líder quer, o que os acionistas querem. Hoje, como eu tenho, as minhas reuniões são com a alta direção, eu sempre gosto de trazer para eles o que eles gostam de ver. É muito importante a gente entender o modelo mental dos acionistas da empresa. Isso faz parte da estratégia, principalmente de empresas familiares e de médio porte. Depois, evidentemente, os entendimentos dos princípios contábeis, análise de performance, que é o que nós vamos fazer hoje, e, claro, uma projeção. Você tem que entender de projeção, você tem que entender de controle orçamentário. É muito importante a controladoria desenvolver esses conhecimentos. Seguindo, a gente já parte para o balanço patrimonial na parte do ativo. O balanço patrimonial, eu diria que ele é fundamental a análise correta de cada campo dele, seja circulante, seja não circulante, seja permanente, e um entendimento que eu gosto de colocar de forma diferenciada. Quando eu passei a enxergar o ativo como uma decisão de investimento e o passivo como uma decisão de financiamento, do meu passivo eu vou buscar o dinheiro no mercado ou próprio e vou investir ele a curto prazo ou a longo prazo no ativo. A partir daí, a gente começa a ter um entendimento melhor. Na hora que eu olho aqui para o ativo da Betânia, a primeira coisa que eu vou checar é o circulante. Eu vou analisar e vejo, há um crescimento no circulante dele. Se vocês observarem aqui, 226 milhões em 2018, em 2020 vai para 340. E o que cresceu nessas contas? Aí é uma análise vertical, que todos têm que entender isso aí de maneira muito prática, eu acho que todos já conhecem. A análise horizontal, ela fala do crescimento anual. A vertical, ela vai falar da sua grandeza perante o grupo que ela pertence. E a gente percebe que o grande crescimento veio da conta estoque. Então, é muito importante a gente analisar isso. É uma conta operacional? É. Mas é uma conta que ela é de alta liquidez? Ela tem sua liquidez, o estoque. Mas ela não tem a liquidez como tem o caixa, como tem os disponível. Então, eu já sei que o meu ativo cresceu numa conta de estoque que eu preciso dar giro. Então, é muito... na hora que eu pego esse balanço, eu já analiso. O operacional da Betânia, ele precisa fazer girar esse estoque que cresceu 169% em relação a 2018. O outro ponto é o realizável a longo prazo. Esse realizável a longo prazo, a gente tem que estar muito atento às notas explicativas das demonstrações contábeis. Lá, eles vão explicando, item a item, por que está no longo prazo. Aí a gente vai analisar o imposto a recuperar, o que esse imposto a recuperar está fazendo no longo prazo e não todo no curto. Geralmente é um benefício fiscal, geralmente foi um crédito extemporâneo que a empresa foi lá e conseguiu com a consultoria, como esse da exclusão do PIS e COFINS, que agora está tão falado pela decisão de quinta-feira passada do Supremo. Então, a gente tem que ir analisando para começar a entender conta a conta. O contador, o controller, o gerente de controladoria e toda a sua equipe tem que ser curioso. Ele tem que olhar conta a conta, cada indicador desse aqui, cada percentual desse
é importante, sim. As aplicações financeiras, aonde estamos aplicando? Que tipo de aplicações é essa? Por que a empresa está aplicando? No olhar de investidor, o que eu posso analisar? Por que a empresa está aplicando 7 milhões aqui e não investindo no ativo? Qual o retorno dessas aplicações que é maior do que esse ativo? Qual é essa estratégia? Nas notas explicativas estão lá índice, retorno, qual banco, que tipo de aplicação é, e você pode começar a usar uma lógica. Se for um CDB, qual o retorno do CDB? 15% ao ano? Se a empresa está retornando 8%, opa, foi até um bom negócio, mas para nível operacional isso é importante? Em algumas empresas, essa conta aplicação financeira, se ela estiver elevada, ela atrapalha o rendimento dela na bolsa, porque significa que a empresa ela está focada em especular, não em operar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E nós, de controladoria, temos que ser questionadores. O outro grupo, e um grupo muito importante, é o do permanente, aonde está esse daqui, o grupo do permanente, onde a gente fala de investimento, intangível, imobilizado e as depreciações, a gente precisa linkar eles com um controle que eu chamo controle de imobilizado, controle de intangível, que isso leva para uma gestão de CAPEX. Antes de chegar na gestão de CAPEX, é muito importante falar que um controle de imobilizado não é um bicho de 7 cabeças, gente. Ah, eu não tenho um sistema que faz o controle do meu imobilizado à parte. Excel. O Excel resolve. Você conhecer quem são seus imobilizados, você tirar ali do sistema um relatório, joga no Excel, dá uma estudada, vê se as taxas de depreciações estão a fiscal ou a contábil. Isso é muito importante para o resultado da empresa. Você, como líder da área de controladoria, analista da área de controladoria, tem que mostrar para o sócio da empresa qual é o impacto de ter uma depreciação fiscal e qual é o impacto de ter uma depreciação societária contábil correta. Você vai ver que isso vai impactar no resultado da empresa. Então, você precisa fazer essas duas. Ah, mas é difícil, é complicado, eu não tenho sistema. Volto a dizer, Excel resolve. É muito importante todos que estão começando agora ser muito fera no Excel. É determinante para o seu nível de análise, rapidez e agilidade nesse tipo de questionamento. Às vezes eu chego com os analistas que trabalham da minha equipe e falo, olha, eu preciso do relatório assim, assim, assado. Se a pessoa não tiver um conhecimento de Excel legal, não entrega. Não conhecer uma PROC-V, não trabalhar, não conhecer uma tabela dinâmica, não entrega. Esse tipo de ferramenta precisa ser muito bem utilizada. Excel, PowerPoint, você já tem que estar desenvolvendo isso desde o primeiro semestre. Para quando sair da faculdade, já ser um fera nisso, e isso adianta muito nas análises. Voltando aqui para o balanço, você vê que o crescimento dele no imobilizado é bastante. O que isso indica? Se eu estou imobilizando, eu começo a entender, olhando para o ativo, que eu sou uma empresa em desenvolvimento, eu sou uma empresa que está buscando crescimento, porque eu estou crescendo 173% em comparação 2020 a 2018, imobilizado. Você vê que do seu grupo do ativo, 48% ele é imobilizado. Então, isso mostra que você está analisando o maior grupo do seu ativo. Então, é muito importante esse olhar crítico para o maior grupo do seu ativo. O imobilizado, ele é de suma importância. Toda vez que um gestor chega para mim e fala assim, Alexandre, estou precisando comprar uma máquina, a primeira pergunta que eu faço é, como vai ser o fluxo de caixa dessa compra? O cara tem que saber, o cara tem que te entregar uma análise, e você pode ajudá-lo, evidente, mas o cara tem que saber. Eu vou trocar a máquina, vai melhorar o rendimento, vai trazer quanto de fluxo, porque só aumentar o meu ativo e não impactar na minha DRE, você não está fazendo um bom negócio. Você não está agregando valor. Então, do ativo,
eu faço esse tipo de análise. Eu faço uma análise bem específica na análise vertical, análise horizontal, mas eu vou olhando exatamente as grandes variações. E aí eu já vou analisando o quê? Nota explicativa. Se for na minha empresa, o que eu vou criando? Eu já vou criando as notas explicativas. Eu já vou entendendo, eu já vou no gestor da área. Se for aplicação financeira com quem eu falo, gestor financeiro. Imobilizado com quem eu falo, muito provavelmente um gestor fabril. Eu chego para ele, olha, nós aumentamos o nosso ativo fixo. Vamos analisar o que a sua unidade fabril trouxe de rentabilidade. E aí é uma análise ponto a ponto mesmo, entendeu? Seguindo, passivo, análise de decisões de financiamentos. Também eu tenho essa visão. Passivo é todas as minhas fontes de financiamento. Dele eu vou buscar todos os recursos. A conta fornecedor é um recurso? Total. O fornecedor ele está me financiando. Aqui, o meu contas a pagar, o meu fornecedor está parcelando para mim, ele está me financiando. Então, é uma fonte de financiamento, sim. E se você for perceber, na Betânia, é uma fonte de financiamento que cresceu bastante em 2020. Ou seja, ela alongou o prazo dela do contas a pagar. Isso é bom? Com certeza. Com certeza vocês vão ver lá na frente no indicador de giro operacional que ele alongou o prazo dele de contas a pagar. Isso é muito importante. É importante aqui a gente também analisar já o crescimento dos empréstimos e financiamentos. E a gente já fazer uma divisão. Para quem gosta de fazer análise mais a fundo, é muito importante separar os passivos onerosos, que são exatamente o passivo de arrendamento mercantil, o empréstimo de financiamento, debêntures, esses passivos de longo prazo de empréstimos e financiamento, arrendamento e debêntures, a gente chama de passivos onerosos. Vai ser muito importante ter esse entendimento, porque lá na frente ele vai impactar o valuation. Então, já faço essa divisão também. Passivo oneroso, como é que eu vou dividir? A divisão é simples. Ele gera juros a pagar, é um passivo oneroso. Alexandre, mas o fornecedor aqui também na parcela, ele coloca lá os juros dele, mas está embutido. Você não consegue excluir. Você sabe que o cara está parcelando, que tem lá o ganho dele, mas está embutido. Aqui não. Aqui existe um contrato, aqui existe contrato de banco, debêntures, que é um empréstimo de uma venda sua de título de dívida. Você já, na sua nota explicativa, você coloca o período que vai vencer a debênture, a taxa de juros que vai retornar ao investidor que comprar a sua debênture. Então, está muito claro. Então, isso a gente chama de passivo oneroso. Já podemos fazer essa divisão, porque vai lhe ajudar muito nos indicadores lá na frente. A mesma coisa aqui, olhar a magnitude do grupo, como é que está o passivo circulante, como é que está o passivo não circulante, o seu patrimônio, o seu PL, como é que ele está. Então, esse tipo de análise, e já linkando aqui, volta para o ativo, analisa como é que está passivo circulante, como é que está ativo circulante, já para ir pensando em índice de liquidez, capital de giro líquido, já ir analisando, criando esse equilíbrio entre como é que foi o equilíbrio das minhas decisões de financiamento com as minhas decisões de investimento. Eu sempre digo isso. O débito e o crédito, ele tem que gerar um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele está saudável com a empresa? É aqui que a gente, lá nos indicadores, que eles vão colocar. Aqui é um gráfico que eu acho ele bem simples, mas que ele já dá uma dinâmica bem bacana do que foi. O que é que eu fiz aqui? Eu separo por grupo, ativo e passivo. Aqui eu já vou vendo o crescimento do ativo circulante, do passivo circulante ano a ano. Então, aqui facilmente a gente já vai destacando que grupo de conta do ativo e do passivo está crescendo ano a ano. Isso é muito importante, porque isso vai se chamando histórico. E você vai criando o quê? Um conhecimento cada vez melhor do negócio da sua empresa. Então, é muito importante você ter a curiosidade de olhar essa evolução. O que cresce mais na minha empresa? É o ativo ou é o passivo circulante? É o ativo não circulante?
é o permanente, é o PL, e aí você vai criando a dinâmica de você conhecer o seu negócio. Com essa formação, em 2018, eu tive uma rentabilidade. Com essa formação, eu tive uma rentabilidade. Com essa informação, eu tive uma rentabilidade. Qual é a melhor estrutura? A que trouxer melhor rentabilidade. Então, aí você já começa a responder questionamentos bem complexos, como qual é a melhor estrutura de capital, qual é a melhor estrutura de liquidez, de capital de giro líquido. Aqui, junto da DRE, que lá na frente é uma das coisas que eu vou falar, não analisem a DRE separada do balanço patrimonial. É muito importante você olhar, se no ano eu tive uma margem X, com essa estrutura, foi 10%, ok, mas se aqui, com essa estrutura, foi 12, significa que essa estrutura rendeu mais. Então, você vai criando um histórico, você vai criando uma análise estatística de como os números no seu negócio vão se movimentando. E isso é bom para quê? Projeção. Na hora que você for projetar 5 anos, na hora que você for projetar 10 anos, você tem massa crítica para questionar alguns números. Você vai entender que se o circulante for 45% do seu todo, ele vai dar uma margem X. Se estiver algo descolando tão diferente, você já questiona o número, você já vê que tem alguma coisa errada. Aqui no gráfico, ele puxa exatamente dessa linha, e aqui é o ativo de 2018, passivo de 2018, e eu vou fazendo esse comparativo. O azulzinho aqui, circulante, o vermelho, não circulante, e aqui o permanente, e se for passivo, aqui o patrimônio líquido. Aqui a gente já vai comparando. Ó. 46% do ativo em 2018 era circulante, caiu para 39%, subiu para 45%. Você já vai acompanhando no gráfico como é que está os seus grupos. O passivo não circulante era 23%, 27%, 28%. Você já percebe um aumento no passivo circulante. Começou em 2018, 23, vai para 2020, 28,4. Aí você tem que voltar lá, dar uma analisada, ver qual grupo de conta cresceu mais, quem impactou esse crescimento, questiona, vai no setor, se for fornecedor, é financeiro. O financeiro, Alexandre, mas o meu financeiro, ele só é contas a pagar, fornecedor mesmo é o setor de compra. Tem que envolver quem faz a gestão da conta que você está questionando. É muito importante saber trabalhar com os pares. É muito importante se comunicar com os pares, seja empresa de médio porte, seja empresa multinacional, seja qual tamanho for. Conversar com os pares, dialogar, saber se relacionar. Quem é na área de controladoria tem que ter a dinâmica do bom relacionamento, porque você recebe todas as informações, você joga no gráfico, você joga numa planilha, recebe toda essa gama de indicador, se não tiver algum batendo, você vai ter que saber chegar no setor, conversar e dialogar. Então, aqui é bem simples essa análise, mas vocês viram que é de importância. Aqui eu já percebo que está crescendo o passivo circulante da Betânia. Então, eu já vejo que aqui as fontes de financiamento de curto prazo, as decisões subiram. Então, isso vai impactar em quê? Vai impactar exatamente nos índices de liquidez que a gente vai ver lá na frente. Seguindo, nós temos a DRE. A DRE, como eu falei, a gente não pode analisar ela de forma isolada. Aqui, a gente está analisando exatamente a qualidade dos resultados das nossas decisões de investimento e de financiamento. A DRE é o cruzamento das nossas duas decisões. Fomos lá, fomos atrás de fonte de financiamento, investimos nos ativos que achavam que ia dar resultado, e a DRE vai demonstrar isso. Na DRE, a primeira análise que eu gosto de fazer é esse grupo. Esse grupo que tem receita bruta, as deduções e chega na receita operacional líquida. Daqui a gente tira nossa evolução de preço, daqui nós tiramos nossa evolução de volume e receita bruta.
E nós podemos fazer uma análise que eu chamo de efeito. O que é essa análise de efeito? Com dado de volume na sua empresa, com dado de receita bruta, você chega no preço. Aí o seu gestor vai lhe perguntar: Alexandre, em 2020, a Betânia faturou quase 1,5 bi. Um crescimento em relação ao ano anterior de 37%. Um ótimo crescimento. Mas esse crescimento, ele veio de quê? É aí que essa análise de efeito te responde. A análise de efeito que vai ser muito importante você fazer na empresa de vocês pega o volume, pega a receita, divide, chega no preço, você vai fazer que análise? Efeito. Esse 1,5 bi veio através de quê? Efeito mix, efeito volume ou efeito preço? Quem foi o efeito que trouxe? É uma análise simples que você consegue destacar. Na Betânia aqui eu não fiz, porque infelizmente nas notas explicativas dela não tem o volume. Em todas as outras tem. Se você for na do M. Dias Branco, tem o volume. Quando eu faço essa mesma análise no M. Dias Branco, eu consigo chegar nos efeitos. Eu estou só falando para vocês que na empresa de vocês conseguem facilmente volume, receita bruta, chega no preço e faz os efeitos. Porém, o que ocasionou a Betânia? Aí é muito importante ler o relatório de fechamento anual. Ano passado, a gente teve a pandemia, mas o que ocasionou, em plena pandemia, a Betânia crescer 37%, quase 38%, arredondando 38%, o seu faturamento, o voucher Corona. Aí a gente precisa começar a conhecer o segmento da empresa. É uma empresa de alimento, é uma empresa que alimenta a classe B, C e D do Brasil. Foram as classes que foram favorecidas pelo voucher Corona que fez crescer. Um exemplo que eu dou desse impacto no voucher Corona é o resultado do primeiro trimestre de 2021 do M. Dias. Se vocês tiverem a curiosidade de ler, vocês viram que o resultado caiu 89% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Muito provável pela falta do voucher Corona que teve nesse primeiro trimestre. Então, aqui para a Betânia foi crucial. Então, a gente já começa a entender. É isso que eu quero. A gente não pode descolar uma análise do segmento do balanço patrimonial. Eu já começo a entender. Ok, se a economia ajudar a base, ajuda o segmento de alimento. Sim. Se a gente tiver um trabalho socioeconômico, aonde seja ajudar a base, que é a classe C, D e E, vai impactar empresas no segmento da Betânia. A outra análise aqui importante é você já questionar alguma coisa do comercial. Você vem aqui devoluções e abatimentos. Se essa linha tiver um crescimento fora do anormal, você já questiona. O que você deu de abatimento tão grande? O que aconteceu com as devoluções? Aqui, a área tributária. A área tributária, ela responde pelos impostos indiretos. Os impostos indiretos, que é ICMS, para algumas empresas IPI, para todas PIS e COFINS. Então, a gente aqui precisa estar alinhado com a área tributária. Se aqui tiver algum aumento fora da linha ou até uma redução, a gente precisa entender. Eu sempre digo isso, uma redução é boa, mas precisamos entender o que houve para reduzir. E aqui eu vou explicando a receita operacional líquida e seus efeitos. Eu já sei que teve o efeito voucher Corona, então eu sei por isso que houve o crescimento de 37,9%. O outro ponto é custo do produto. Analisando o custo do produto sobre a receita líquida, é muito importante vocês entenderem isso. Por que não sobre a receita bruta? Porque a receita bruta, eu tenho os impostos indiretos que não estão na minha gerência. Então, não é interessante eu colocar esses indicadores operacionais em cima de algo que eu não tenho gerência. Por isso que a análise começa em cima da receita operacional líquida. Então, eu vejo que 69% o custo representa 69, 72 e 73,4, 73,9. Significa que há um aumento no custo.
Então, veio um aumento de receita, mas veio também um aumento no custo. E qual esse impacto? A gente vai ver aqui no lucro operacional bruto, que em 2018 representou 30%, em 2019, 27,7%, e está caindo, ó, 30, 27, 26 em 2020. Então, o meu lucro operacional bruto, a minha receita cresceu, mas meu lucro operacional bruto caiu. Por quê? O meu custo saiu de 69 para 73. O que é que eu tenho que fazer? Ir lá na fábrica, setor de compras, analisar a compra de matéria-prima, analisar como é que está sendo apontado todo o custo, e literalmente eu faço isso. Vou na fábrica, analiso, questiono, porque é dessa forma que a gente começa a responder esses tipos de questionamento. É dessa forma que a sua análise passa a ter uma credibilidade maior perante a diretoria. Uma análise bem interessante que eu gosto, essa análise é muito mais de investidor de empresas de capital aberto, mas eu acho ela bem interessante, então eu uso ela no meu dia a dia, que é o nível operacional. O que é essa análise de nível operacional? O que é que os investidores profissionais falam? Quando suas despesas operacionais representar mais do que 65% do seu lucro bruto operacional, significa que você tem um corpo operacional robusto, pesado, para fazer girar toda a operação da empresa. E que muito provavelmente você vai ter uma margem líquida baixa, muito provavelmente abaixo de 10%. Quando vocês chegarem aqui na margem líquida, vocês vão perceber que isso realmente acontece. Então, para mim, essa análise é muito importante. Por quê? Porque eu já entendo que no ramo da Betânia, no segmento da Betânia, ela trouxe esse crescimento, mas para crescer, ela tem uma robustez muito grande na sua estrutura. Então, mais do que nunca, um controle orçamentário, um controle rígido nas contas de despesas se faz de extrema importância. Analisando a DRE, eu já identifico, ó, era 76, em 2019 estourou para 82, e em 2020 foi 73% do lucro bruto. Eu não estou jogando sobre a receita operacional líquida, é do lucro bruto. Esse indicador se chama nível operacional. Então, 73% do meu lucro bruto já foi consumido já pela despesa operacional. Então, isso realmente é elevado. Realmente eu preciso olhar para essa linha, abrir. É muito bom ter um controle orçamentário. Quem puder entender um pouco mais, um que eu gosto muito é o OBZ, Orçamento Base Zero. Ele traz uma dinâmica muito importante, que é, não olha para trás, na verdade, você começa do presente. Ele não faz histórico ou faz média. Quem usa muito? Ambev, Três Corações, aí vocês já entendem a magnitude de resultado dessas empresas e o sucesso delas advém muito de um controle operacional muito forte, que é esse regime orçamentário OBZ. A partir daí eu analiso o lucro operacional. O lucro operacional, ele em 2018, 7,2, 4,77, 7. Se manteve em linha, sendo que em 2019 deu uma baixa, mas em 2020 já houve uma recuperação. Receita financeiras. Essa daqui é importante a gente analisar já o que ocasionou essa receita financeira, mas principalmente as despesas financeiras. As despesas financeiras precisam ser analisadas. Quem é que analisa essas despesas financeiras? É muito importante ter uma boa conciliação bancária. Digo para vocês com toda clareza, a minha vida profissional começou na conciliação bancária. O que eu encontrava nas empresas que eu trabalhei na conciliação bancária, de juros errados de banco, juros a maior de banco, é impressionante. Então, você que é empresário e você que faz parte da controladoria, a partir da manhã, vai chegar para o conciliador bancário e vai analisar se a taxa de juro que eles estão cobrando dos empréstimos está conforme o contrato. Acontece sim, e acontece muito de estar maior.
Então, é muito importante essa análise. E a nível de DRE, você vai comparar exatamente com o seu WACC. Você vai pegar o seu custo médio de capital, você vai analisar. Se o seu custo médio de capital está dando 8 e suas despesas financeiras estão dando 9, significa que você captou dinheiro mais caro do que sua média vinha acontecendo. Então, é muito importante juntar essas duas análises. E aí chegamos no lucro operacional do exercício, que esse lucro operacional do exercício, ele através dele, é que a gente começa já a enxergar quanto é que vai ficar de margem. Olha só, acima de 65%, a margem provavelmente é menor do que 10%. Assim, os estudiosos profissionais falam, olha só como está já a nossa margem, 6, 4, 6,2, já abaixo de 10. Isso já mostra que tem uma lógica do que está se falando. E empresas de baixa rentabilidade são empresas que têm que ter um controle muito rígido. Nós, da controladoria, precisamos estar atentos, porque qualquer movimento errado pode transformar essa margem em margem negativa. Outro ponto muito importante aqui é a gente analisar o imposto de renda, a gente conversar com o setor do tributo direto, está apurando correto, está deduzindo as despesas corretas. Na análise da Betânia, onde é que eu pego isso? Nota explicativa. Lá coloca bem direitinho, se tem benefício SUDENE, se tem lucro de exploração, qual a taxa média. Então, tudo isso você consegue nas demonstrações. E você, na sua empresa, é com o seu setor. Ah, Alexandre, sou eu mesmo que faço. Melhor ainda, porque aí você já sabe qual é o impacto no resultado do tributo direto. Aqui eu coloquei as quantidades de ações, para a gente chegar no lucro de ação, lucro por ações, até para vocês, caso tiver curiosidade, ir lá no site da Betânia, baixar, vocês vão ver que esses valores estão batendo. E aqui, o EBITDA. O EBITDA ele é muito importante exatamente para se chegar no valor da empresa. Coloquei aqui a evolução da depreciação, para a gente somar o lucro operacional com a depreciação e a gente chegar no EBITDA. Até o próprio EBITDA, que ele é a nossa geração de caixa, apesar de eu não gostar muito desse termo, a geração de caixa operacional da empresa, até porque dentro da DRE nós tratamos a nível de competência, nós não tratamos regime de caixa, então eu não gosto muito desse termo, geração de caixa operacional. Na verdade, para mim, é um resultado operacional. O resultado, regime de caixa, vem lá da DFC. Eu tenho essa opinião, eu gosto de tratar assim, até porque assim eu consigo entrar no maior detalhe do EBITDA sem criar essa confusão. Porque quando a gente vai falar com o diretor, a gente precisa sempre deixar muito claro o que cada linha dessa e cada indicador desse quer transmitir. E se a gente fala uma geração de caixa, pode gerar alguma confusão. Então, a gente precisa, eu trato muito, é isso que eu falo, a gente conhecer o modelo mental dos nossos diretores, para o relatório criar credibilidade. Então, eu trato muito como resultado operacional. A gente analisando o resultado operacional, 9% em 2018, e em 2019 caiu para 6,3%, e em 2020 recuperou. Então, aqui em 2020, a gente teve um resultado operacional de 8,3%. Essa seria a análise da nossa DRE, e aqui a gente vai linkando com o quê? Aí a gente pode, 8,3, a gente volta para esse aqui e diz, olha, em 2020 eu tive essa estrutura e consegui 8,3. Em 2000, que foi nosso melhor resultado operacional, que foi 9, eu tinha essa estrutura. Teoricamente, respondendo uma pergunta complexa, eu digo que essa estrutura para a Betânia é a mais rentável. Então, é isso que é legal, a gente fazer conexão com a DRE, com o balanço, que a gente vai criando uma massa crítica de análise bem específica do negócio Betânia e da empresa Betânia. Porque se você for analisar cada nome, vai dar um número parecido? Pode até dar, mas provavelmente não. A Betânia, ela é única, ela tem os números dela, ela está dentro de um segmento, porém, ela é única.
Então, por isso que é muito importante você, controle, tratar sua empresa como única. Você pode fazer um benchmark para facilitar, mas você tem que começar a criar massa crítica dos seus números. E aqui a gente começa a falar de indicador, estrutura patrimonial. A análise patrimonial, ela fala muito de imobilização, de participação de capital de terceiro, de composição de endividamento e de imobilização dos recursos permanentes. É sempre a gente tratando, eu coloquei aqui uma definição simples do que é, coloquei aqui qual é a ideia, quanto menor, melhor. Então, a gente vai começando a entender a estrutura patrimonial da Betânia ou da sua empresa. Esses indicadores são importantes. Geralmente, as empresas de médio porte, assim, indicador de liquidez, patrimonial, gosta só de trabalhar com margem e EBITDA. Não olha para outra coisa, só margem e EBITDA. Algumas ainda chegam a olhar margem de contribuição. Mas nós, da controladoria, temos que ser fiéis a esse tipo de indicadores. Nós temos que realmente construir nosso balanço, construir nossas demonstrações para que possamos ter esses indicadores, porque aí a gente começa a ter um raio-x da empresa. Analisando a Betânia, quando a gente pega o ativo permanente dela sobre o patrimônio líquido, o que a gente vai percebendo? Que aí eu coloquei uma interpretação aqui que para cada R$ 1 de recurso próprio, a empresa possui aplicado em ativos permanentes. Ou seja, como é que o recurso próprio está aplicado em relação ao ativo permanente. Começou em 2018 com 68 centavos, aumentou para 87 e já estamos em 93. Significa o quê? Um aumento expressivo do ativo permanente. Isso me chama atenção, isso eu vou ver a estratégia da empresa que eu estou analisando. Uma empresa, para ter um crescimento desse robusto, ela precisa estar em expansão. Ela precisa estar em expansão. E esse ativo, ele precisa trazer um retorno. Ele precisa gerar rentabilidade, que mais lá na frente a gente vai chegar nisso. Falando de capital de terceiros sobre patrimônio líquido, aqui a gente fala, a interpretação é o quê? Para cada R$ 1 de recurso próprio, a empresa possui em recursos de terceiros. A gente vai acompanhando, em 2018, 78 centavos, 87, e aqui o nosso capital de terceiro já é superior ao patrimônio. Então, é muito importante analisar. Significa o quê? Olha o link de um indicador com o outro. Eu investi em ativo permanente e busquei em capital de terceiros. Então, é muito importante esse link aqui. Os indicadores, eles vão linkando com o outro e se respondendo e ajudando a você entender melhor a estrutura da empresa, o número. Outro, índice da composição do endividamento. É o passivo circulante sobre o seu capital de terceiro. Aqui a gente está falando de curto e longo prazo. Então, se a gente for acompanhar aqui, 54% era do curto, 59% e 55%. Então, assim, é muito importante essa composição da estrutura, porque vai te responder exatamente, por isso que você pega essa estrutura do endividamento, vê qual foi a estrutura que foi mais rentável, foi a de 2018. Então, essa estrutura para a Betânia, ela é a mais rentável? O número aqui está dizendo que sim. Então, já vou criando, já vou respondendo essa pergunta que é bem complexa. Qual estrutura de capital ela é mais viável para a minha empresa? É uma das maneiras que eu gosto de analisar. Eu vou acompanhando isso e vou acompanhando a margem EBITDA. Eu não gosto muito de usar esse raciocínio com a margem líquida. Eu uso sempre a margem EBITDA. Por quê? É operacional. Eu estou falando de resultado operacional. O índice de imobilização dos recursos permanentes. Ativo permanente sobre patrimônio e passivo realizável a longo prazo. Eu estou dizendo que 50% desse recurso, 50 centavos ou 50% desse recurso foi em permanente, aqui 64, aqui 63. Mostra que aqui, somando o PL ao passivo exigível a longo prazo, ele também vem aumentando.
Então, aqui a gente passa a entender a estrutura. Eu estou investindo em ativo permanente, eu estou buscando capital de terceiro, eu estou tendo uma rentabilidade X. Então, é muito importante a gente começar a ter essa lógica. Alexandre, mas em 2020 a margem foi um pouco menor. A Betânia está em plena expansão. Quando a empresa está em expansão, muito provavelmente trabalhar com margem menor. Então, assim, a gente vai linkando os indicadores com a estratégia da empresa. Que aí vai deixando de ser o quê? Um número frio para ser um número totalmente utilizável na estratégia da empresa. Quando a gente simplesmente chegar e falar para o diretor da Betânia, falar, olha, 93 de cada R$ 1 seu, 93 centavos está em ativo permanente, nada vai influenciar. Mas se você pegar e linkar com a estratégia, olha, estamos investindo em ativo permanente, porém, a nossa ideia é crescer. Então, esse indicador passa a dar sentido. Ele passa a colar na estratégia da empresa, não a descolar. Beleza? Seguindo, índice de liquidez. Esses daqui são bem bacanas para a gente já começar a trabalhar a solvência da empresa. Então, a gente está falando de que quanto maior, melhor. O índice de liquidez geral, que pega todos os grupos no ativo e passivo, e a gente vai trabalhando. O que aqui está falando? Para cada R$ 1 de dívida com terceiro, a empresa dispõe de direitos de curto e longo prazo. Então, aqui em 2018, 1,41, 1,15 e 1,06. Então, mostra que a liquidez geral, ela está diminuindo. E aqui, praticamente, em 2020, as contas do ativo com o passivo circulante praticamente é de 1 para 1. Então, a gente volta lá naquele nosso gráficozinho e começa a analisar as estruturas. Aí isso começa a dar sentido. É um gráfico linkando com o outro. É uma análise linkando com a outra. Porque isso vai te dando o quê? Massa crítica para responder à diretoria. Lá na frente, lá atrás, a gente falou, olha, o passivo circulante, ele está crescendo. Então, se eu falei que ele estava crescendo, o índice de liquidez, ele tem que responder isso, e aqui está. O índice de liquidez corrente, ativo circulante, passivo circulante. A gente estava com 2,09 em 2018, 1,44 em 2019 e 1,61 em 2020. Em relação a 2019, já melhorou. Índice de liquidez seca. Aqui a gente tira o estoque e a gente vê o impacto do estoque. Em 2018, 1,38, 0,95 em 2019 e 0,99. A gente vê que já aqui em 2020, o passivo circulante, pegando o ativo menos o estoque, já não cobre o passivo circulante. Então, aqui já não teria solvência. É muito importante essa análise. Não é um indicador bobinho, gente. Essa análise, ela é importante. Esse indicador é importante. Esses grupos aqui, ó, é muito importante eles serem contabilizados correto. Por isso que a conciliação bancária é importante. Por isso que quem dá entrada nas notas é importante a gente treinar, ir lá, sempre estar apoiando esse pessoal, porque é base para nossas análises. Qualquer número errado, o indicador vai sair errado. O índice de liquidez imediato é o disponível com passivo circulante. Aqui a gente tinha 26 centavos, muito ruim em 2019, que deu uma melhorada em 2020. Seguindo, índice de rentabilidade. Índice de rentabilidade é a relação de giro da nossa receita com ativo, do lucro líquido com ativo total, aqui a margem líquida, que muita empresa só trabalha com esse, que não é legal. Esse indicador, ele é a última linha, então assim, não é legal só trabalhar com ele. E aqui, a rentabilidade sobre o capital próprio, que é o ROI. Então, a gente falando de índice de giro do ativo, a gente pega a receita operacional líquida sobre o ativo total, que aqui fala que é quantas vezes o ativo girou para chegar nessa receita. Ou, para cada R$ 1 do ativo total no período, a empresa obteve de receita
R$ 1,71, 1,61, 1,66. Se você for fazer uma análise, se manteve linha. Claro, com um número maior em 2018. Mas em relação a 2019, se manteve em linha, aumentando 5 centavos. Falando da rentabilidade do ativo, que é o lucro líquido sobre o ativo total. A gente pega para cada R$ 1 do ativo, quanto é que a empresa obteve de lucro? 10 centavos, 6 centavos em 2019 e 10 centavos em 2020. Também a gente percebe aqui exatamente isso, que o lucro sobre o ativo, ele traz um retorno muito baixo. Então, significa exatamente, é aqui que a gente tem que questionar o seguinte: ok, eu estou investindo no meu ativo, eu estou aqui falando que investi no ativo permanente, mas qual é essa rentabilidade? Hoje, a rentabilidade fica em 10%. Então, a gente precisa sempre cobrar isso da nossa diretoria industrial. Olha, compramos seu ativo, automatizamos sua fábrica, mas a rentabilidade não está bacana. Esse indicador é um indicador que eu coloco ele debaixo do braço e vou para dentro da indústria e converso com o gestor da indústria, o diretor da indústria, o engenheiro de produção, e a gente obrigatoriamente tem que fazer alavancar isso aqui. Aqui é a margem líquida, aqui é o resultado final da empresa, aqui é onde passou toda a operação, tudo que a gente tem gerência ou não tem gerência foi colocado, e a empresa, lucro líquido sobre receita operacional líquida, 6,1, 3,8 e 5,7, 5,8 arredondando em 2020. O índice de rentabilidade do capital próprio, lucro líquido sobre o PL, isso aqui é o ROI, esse aqui é muito interessante. Em 2019, 18,6, 11,7 e 19,8. Você vai ver que eu pego esse índice, lá na frente eu vou comparar ele com WACC e vou comparar com CAPM. Por quê? Ele é o retorno exatamente para os acionistas. Esse indicador é o que eu mostro para os acionistas. Esse indicador é que eu mostro para os engenheiros de produção. Então, a gente de controladoria tem que saber para quem mostrar os indicadores, porque passa a dar sentido, passa a gente não só simplesmente tem uma gama de indicador, mostra para todo mundo e ninguém resolve nada. Você vai lá, conversa com o indicador com X, com Y, se torna mais dinâmico e dá muito mais resultado, você melhora muito mais o resultado da empresa, e você começa a ver que esses índices começam a dar sentido. Falando agora de índice de endividamento. Aqui, os índices de endividamento da Betânia. Aqui a gente fala de endividamento com terceiro, que é basicamente o mesmo que a gente mostrou lá, só no outro formato. Para cada R$ 1 do ativo da empresa, temos mesmo comprometido para honrar os compromissos com terceiros. E aqui a gente vai seguindo 43,81 em 2018, 46,48 em 2019, 51,6 em 2020. Então, a gente vai fazendo o ativo total sobre o passivo e o passivo exigível. Relação da dívida e EBITDA. Esse aqui é o meu preferido nesses índices de endividamento. É a relação do seu passivo oneroso com o EBITDA. Então, é muito importante aqui a gente analisar. A gente pega o resultado do EBITDA, pega o passivo oneroso, como eu falei, exatamente lá os empréstimos, o arrendamento, as debêntures, coloco ele sobre EBITDA e vejo como é que está. Hoje, a gente olhando aqui 2018, 19, 20, vê que o resultado do EBITDA não pagou o seu passivo oneroso. Então, significa o quê? Que o meu operacional, o meu resultado operacional, ele não paga o meu passivo oneroso. Então, significa que nós é uma empresa extremamente alavancada. Voltando, isso é bom, é ruim? Olhe para a estratégia da empresa. Não é uma empresa em crescimento, então é uma empresa que vai se alavancar. É uma empresa que vai buscar capital. Ele vai buscar capital como? Emitindo debêntures ou buscando via banco. Então, é isso que a gente precisa estar atento. Então, a gente precisa sempre, antes de responder se é bom ou ruim, analisa a estratégia da empresa. Analisa, conhece a fundo a estratégia da empresa.
ok? Solvência geral, ativo total, sobre o passivo e o passivo exigível. É o mesmo resultado, volto a dizer, num outro formato, tá entendendo? A gente passa a analisar numa outra dinâmica. Então, a gente vê aqui o ativo total, aqui era muito bom, o ativo estava superando o passivo exigível, aqui também, aqui continua, mas o crescimento aqui advém do imobilizado. Então, a gente precisa sempre entender isso. Então, a gente sabe muito bem que esse crescimento vem do ativo imobilizado, que 45% é dele, então essa solvência a gente vai ver que está diminuindo. Tanto que a gente percebe aqui 2,28, 2,15 e 1,94. É muito importante esse entendimento. Aqui é um índice de solvência, um índice bem bacana que eu gosto, que aqui é o termômetro de Canitz, aonde a gente consegue entender se a empresa ela está fazendo o fluxo dela está gerando solvência ou insolvência. A gente percebe que aqui, esse indicador, o que ele pega? Eu coloquei a formulazinha aqui é um fator, se você perceber, esse fator, ele está aqui, ó. Aqui é o ROI, rentabilidade do patrimônio, liquidez geral, liquidez seca, liquidez corrente, e aqui, grau de alavancagem, grau de endividamento. Então, que está aqui, ó, no índice. Você pega esse fator, se vocês quiserem pesquisar aí no Google, termômetro de Canitz, vocês vão ver que é um termômetro usado exatamente para ver o índice de solvência em empresas que têm um alto passivo, para analisar já se essas empresas estão perto da falência. Então, aqui, eu coloquei só, eu gosto de analisar, já para a gente identificar. Se a gente perceber aqui, a gente vê que acompanhando o ano de 2018, 2019 e 2020, ela ainda está na área de solvência, porém, vem diminuindo. Então, isso é um alerta, isso já linka com os indicadores de endividamento que estão aumentando e de liquidez que estão caindo. Então, é isso que eu falo, é sempre você linkando um indicador com outro para te dar conhecimento e credibilidade da sua informação. Beleza? Aqui o ciclo operacional da empresa. Aqui é bem bacana, esse aqui eu acho que todo mundo conhece, é prazo médio de renovação de estoque, prazo médio de recebimento de venda, prazo médio de pagamento de compras e a necessidade de capital de giro. A gente analisando aqui, a gente vê que em 2020 o prazo médio de renovação de estoque foi 51 dias. Ah, Alexandre, isso aqui é bom ou ruim? A gente vai analisar exatamente, eu sempre linko isso. Esse prazo é bom ou ruim? Trouxe rentabilidade? Se trouxe, é um prazo bom. Pode melhorar? Pode. É melhor diminuir? É melhor aumentar? Vai depender do seu segmento. O meu segmento, que é a mineração, é um segmento que tem um estoque no longo prazo e não é ruim. O segmento de alimentos, provavelmente não, porque tem um deadline de vencimento muito menor. A minha pedra não estraga, o leite já estraga. Então, a gente precisa sempre entender o segmento da empresa. O prazo médio de recebimento de vendas. Olha aqui como ficou bacana. Eram 31 dias, quase 31, aumentou para 32 e caiu para 24. Então, isso mostra que a Betânia, ela trabalhou no prazo médio de recebimento dela no ano de 2020, num ano bem complexo, recebeu muito mais rápido do que nos anos anteriores. Então, isso foi muito bom. O prazo médio do pagamento de compras. Aqui a gente pega fornecedor, compras, faz o cálculo do CPV, muito importante, para ir chegando no compras, no prazo médio de compras, que deu 32 dias, que deu 45 e 46. Se aqui é importante diminuir, aqui automaticamente é importante a gente alongar o prazo, porque ele melhora o nosso fluxo operacional, nosso fluxo financeiro. 32, 40, quase 46, e aqui 46,6 dias. Aqui diminuiu, aqui aumentou. Então, mostra que a Betânia está com um ciclo operacional bacana. E aqui,
é a necessidade de capital de giro para as vendas. A gente fala que a necessidade de capital de giro dela está em 116 milhões. Então, e esse indicador mostra que o ciclo operacional da empresa está casando bem. Eu analiso como bom. Por quê? Recebimento diminuindo, prazo de compra aumentando. Beleza? Aqui é uma análise das fontes de financiamentos. Eu pego por propriedade, para saber se é próprio ou terceiro, pego por tempo, curto prazo e longo prazo, e pego por custo, oneroso e não oneroso. Eu faço essas três análises, porque exatamente impacta lá no cálculo do valuation. Então, é muito importante aqui a gente já analisando. 2018 não foi a nossa melhor margem, 9%, a gente analisando o EBITDA, então a gente já vê que a estrutura de capital de 43 de terceiro e 56 de próprio gerou uma melhor margem. Então, eu posso dizer que essa estrutura é mais rentável dentro do negócio da Betânia, analisando esse prazo de 2018 a 2020. Falando de tempo, nós tínhamos aqui 76% de longo prazo e 23% de curto. A gente já percebe que em 2020 saiu para 71% e aumentou para 28%. Então, isso impactou o quê? A liquidez. Impactou também o quê? A solvência da empresa. Então, aqui a gente já vai linkando com os indicadores que a gente já passou. Impactou também o quê? A gente já percebe um aumento, ó. Era 347, aumentou para 532. Então, a gente já vai analisando aqui, provavelmente aumentou as nossas despesas financeiras. E aonde é que eu respondo as despesas financeiras? Aqui. Oneroso, não oneroso. O não oneroso é os fornecedores, despesas tributárias, folha a pagar. Então, esse eu chamo de não oneroso. Oneroso, como eu já falei, empréstimos, arrendamento, debêntures. Então, aqui a gente tinha em 2018, 54 não oneroso, 45. Em 2020, 52 e 41. Explica aqui o aumento das despesas financeiras. A gente saiu de 90 milhões para 202 milhões. Isso explica também o nosso aumento no ativo fixo. Isso explica também os endividamentos, índice de solvência. Então, tudo tem conexão, tudo é importante a gente ir conectando. E agora aqui a gente vai falar do capital de giro e a necessidade de capital de giro. É muito importante a gente saber fazer esses links, colocar aqui as contas corretas, porque aqui é uma matemática. Capital de giro. Qual foi o capital de giro que a minha operação gerou? Eu pego passivo não circulante, ativo não circulante, vou pegando ano a ano e vou mostrando. O capital de giro que gerou foi 118, 65. A operação aqui gerou um capital de giro muito baixo. Em 2020 melhorou, 129 milhões. Qual foi a minha necessidade de capital de giro falando de ativos operacionais? Aqui, em 2018, 116. Em 2019, 84, em 2020, 117. Aqui, se vocês perceberem, eu pego o quê? A necessidade menos o meu capital de giro e vai dar esse resultado. Só que esse resultado não é uma conta matemática. Eu vou lá e pego essas contas. Disponível, aplicável. A soma delas tem que dar essa equação. Então, o legal é isso. Porque quando eu só digo que aqui está correto, que essas contas estão corretas quando há o casamento desse grupo. Quando aqui é o meu capital de giro, jogando em cima da minha necessidade, eu sei que o meu capital de giro foi maior, a minha necessidade foi menor, então aqui é positivo. Meu capital de giro foi 65, mas a minha necessidade foi 84. Então, em 2019, meu saldo em tesouraria foi vermelho. Em 2020, foi 129 milhões de capital de giro, 107 de necessidade, 21 a diferença. E essa diferença, depois, se vocês quiserem, eu passo para o e-mail da professora Ana, vocês vão ver que eu saio somando conta. Eu não faço diminuindo, eu somo as contas lá no balanço. Exatamente, aí vai a importância de que baixa dos fornecedores está correto,
adiantamento de cliente está correto, baixa do contas a receber está correto, conciliação bancária em dia, aplicação financeiras todas lançadas dentro dos seus períodos corretamente, porque você só vai ter esse conjunto de informação correta se sua contabilidade estiver correta. Aqui é o WACC, o CAPM e o ROI. Eu faço o cálculo deles e faço o cruzamento. Quando eu pego o ano de 2020 e 2019, eu digo que o meu WACC em 2020 foi 8,6, eu acho que está muito pequeno aí, mas aqui é 8,6, e o meu ROI em 2020 foi 11,7. O meu CAPM foi 9,32 e o meu ROI 11,7. Então, isso significa que a operação da empresa agregou resultado. Por quê? O resultado foi maior do que o custo de capital e o resultado foi maior do que o retorno esperado pelo acionista, do que o custo de oportunidade. Então, é muito importante essa análise. Essa análise é a que eu entrego para a minha diretoria, é o que eu digo para ela. Quando eu vou fazer um orçamento, quando o comercial chega para mim e diz, estou com a expectativa de vender tal segmento em tal estado, como é que eu devolvo se está gerando resultado para o acionista? Fazendo essa análise. Eu jogo toda a venda, todo o orçamento, toda a previsão de venda e digo, cara, não ficou legal, porque o ROI foi diminuir e isso para a gente não é bacana. Então a gente vai lá, mexe em mix, mexe em preço, ou muda a estratégia. Isso aqui é de suma importância conversar com as áreas, inclusive com a área de produção também, beleza? Seguindo aqui, é uma planilha de valuation, aonde eu cheguei, eu fiz o fluxo de caixa descontado de toda a operação, de toda a análise, peguei todos os dados do balanço da Betânia de 2020 e cheguei no valor da Betânia. Ah, Alexandre, você chegou no valor da Betânia, como é que você analisa que o valor dela hoje aqui está em 1,9 bi, quase 2 bi. E é o valor da empresa. Enterprise Value está dizendo exatamente isso, o valor da empresa. Isso aqui é o fluxo de caixa descontado, aqui é a perpetuidade da empresa, a gente chega no Enterprise Value, tira a dívida, soma-se com os caixas e chega no Equity Value. E aqui eu chego no meu EV, EBITDA, que eu falei para vocês. Aqui é somente o EBITDA do período. Como é que eu analiso que isso está dentro do range aceitável? Quando eu vou analisar, exemplo, a Danone, e vejo que o EV/EBITDA dela ficou próximo. Claro que nunca vai bater, pode ficar próximo, pode ter uma distância, porque você vai sempre entender a composição. Afeta muito o valuation, é a composição da estrutura de capital, é o seu investimento em CAPEX. Se você estiver em expansão, você vai investir mais em CAPEX. Uma empresa que está estabilizada investe menos, e tudo isso vai impactar. Então, aqui você já chega no resultado, aqui você já chega no equity vale, que é o que vale para os acionistas, e aqui quantas vezes o EBITDA. Esse relatório é uma análise de sensibilidade. O que eu estou dizendo? Há uma taxa de crescimento 5,3, há um WACC, olha como o WACC é importante, olha como o custo do capital é importante, 8,6, que arredondando 8,1, a minha empresa vale 1,9 bilhões. Mas se eu crescer um pouquinho, ela já vai para 2,2. Porém, se eu diminuir para 4,8, ela já cai para 1,7. Essa análise de sensibilidade, esse range aqui, é muito importante você entregar para o acionista, porque ele vai entendendo como é essa movimentação. O WACC aqui, você também pode usar ele como você vai, vou fazer o valor presente de um determinado investimento, um fluxo de caixa para chegar no valor presente líquido desse investimento. Você usa essa taxa. Geralmente, a gente se pergunta, qual taxa eu vou usar para o valor presente líquido? Essa taxa é ideal para ser usada, o WACC. Beleza? E se a gente for analisar um comparativo de 2020 para 2019, é bem interessante. Olha como agregou
valor para a empresa, a Betânia. Fazendo o valuation dela em 2019, usando a mesma lógica, ela valia 1,1 bilhões. Em 2020, 1,9. Então, ela agregou resultado. Então, a estratégia dela está no caminho correto. Arriscada? Diria que sim, porque está com níveis elevados de endividamento. Quando você compara lá o passivo oneroso com o EBITDA, você vê que o EBITDA não paga. É uma operação robusta, que dá uma margem pequena? É, mas está agregando resultado, sim. E aqui no final, eu faço uma conclusão, essa conclusão colocando exatamente isso, que houve um crescimento forte da receita líquida, que muito do crescimento foi provocado pelo voucher corona. É muito importante nos relatórios que você entrega para a auditoria, você, mesmo que de maneira simples, nem mesmo que seja só um parágrafo, mas faça, porque isso vai desenvolvendo o seu entendimento da análise que você fez. Você vai criando a sua massa crítica, numa reunião, numa apresentação, você vai apresentando mais tranquilo, você vai criando confiança. Então, é muito importante você escrever os números, uma conclusão. Essa conclusão é importantíssima você fazer, porque isso ajuda você a entender, até questionar se o seu cálculo está correto. Muitas vezes, aqui eu chego na conclusão, quando eu estou fechando meu relatório mensal, trimestral ou anual lá na empresa, eu chego aqui e vejo, pô, esse número não está legal, vou lá analisar. Aí tem uma formulazinha no Excel que quase me sabota e eu vou lá e eu consigo. Exatamente por escrever essa conclusão. Então, gente, é isso. Vou interromper aqui o compartilhamento. Alexandre, que aula você nos deu, hein? Que aula, maravilhoso. Muito obrigada. Espero que tenha sido claro. Tentei ser o mais rápido possível, Sim. que já são aqui, já é 10h30, já São é? 10h35, né? Foi mais ou menos no nosso horário, eu não quis lhe interromper, porque realmente é muito rica as informações que você nos trouxe. A gente tem alunos aqui, como eu falei, do primeiro ao último semestre, então foi muito legal, porque você conseguiu mostrar alunos aqui que estão no primeiro semestre, que já aprenderam a realizar análise horizontal, análise vertical, do balanço da DRE, já estão utilizando, né? Inclusive, no desafio que a gente tem em uma disciplina desafiadora, além do produto da disciplina de contabilidade de negócios, mas a gente tem alunos do sexto semestre, aqui tem o Otávio Lucas, por exemplo, a gente estava com um aluno aqui do último semestre, Legal. enfim, então, que já passaram pela disciplina de controladoria, por exemplo, já tiveram acesso a informações sobre orçamento, alguns alunos também com relação à análise de investimento, e quem não passou ainda, eu fiquei maravilhada, porque dá um gostinho para quem não passou ainda pela disciplina. Nossa, eu quero saber como que faz isso. Eu quero aprender o que é esse WACC. Eu quero aprender aí como que faz aí, como que eu consigo identificar o valor da empresa, né? A gente tem, inclusive, uma disciplina de valuation, e todos os alunos podem fazer a disciplina optativa para alguns cursos, então todos são convidados a fazer, temos professores maravilhosos também lecionando essa disciplina. E aí, a gente já tem algumas perguntinhas, eu vou aproveitar, faltam poucos minutos, o professor Rogério aqui parabenizando a apresentação também. Eu vou reunir algumas perguntas que foram feitas, e aí eu deixo aqui para quem quiser se posicionar. Como eu falei, aqui agora no primeiro semestre, os alunos eles estão sendo desafiados desde o primeiro semestre a partir de um jogo de empresas, é o Simulare, que a gente utiliza, em que eles se reúnem em grupos, cada grupo é uma empresa, e eles são desafiados a desenvolver as suas empresas e buscar a melhor rentabilidade, foi o que você falou, para que serve todos esses indicadores? A gente quer identificar se a empresa tal não está sendo rentável, né? Se ela tal não está trazendo lucratividade para o acionista, se ele está maximizando a riqueza do acionista. Então, os alunos são desafiados nesse sentido. Eles, no caso, são 2 produtos que eles trabalham. Você até foi falando sobre o mix de produtos, e foi interessante nesse sentido. Eles têm 2 produtos, e qual deles eles vão colocar mais propaganda, diminuir, se vão contratar funcionários, com relação a
ao estoque que você mesmo comentou, né? Então, se eles vão comprar mais estoques, ficar com o estoque parado, ou se vão trabalhar com um prazo menor, se eles vão realizar, né, de repente, descontos nas vendas, procurar ter um prazo de recebimento menor, esticar o prazo de pagamento dos fornecedores, enfim. Então, eles conseguem tomar várias decisões e ir acompanhando a cada rodada, geram-se relatórios para eles. E aí, quando você apresentou a análise vertical e horizontal, você falou sobre a importância de se compreender a estratégia de investimento das organizações. Nesse sentido, como que você pode aí, qual a sua opinião, como você pode acrescentar aos alunos, no sentido de que, como a análise das demonstrações, seja do balanço patrimonial ou da demonstração do resultado do exercício, que você brilhantemente falou, e eu concordo em absoluto, que não dá para a gente analisar separadamente, a gente tem que analisar essas demonstrações, bem como os seus indicadores, em conjunto, eu não consigo fazer essa análise isolada, né? E aí, como que essa análise ela pode contribuir para que o gestor ou o empreendedor, ou seja, o proprietário, compreenda cada decisão, desde a rotação de estoque, compra de máquina, prazo de recebimento, prazo de pagamento? Vamos lá. Eu acho que quando a gente tem as informações de balanços bem organizados, fica bem mais fácil a gente conquistar as mudanças que a gente precisa para aumentar a rentabilidade para o acionista. Então, quando a gente fala de análise vertical, é muito importante a gente entender a grandeza de cada conta perante o seu grupo. Então, geralmente, cada grupo ele vai ter seu gestor. Então, voltando até o que eu falei, eu gosto muito de usar essa análise vertical nesse sentido, para conversar com cada gestor. O gestor financeiro que está ali, que está me falando assim, Alexandre, a gente tem tanto em aplicação. Então, sempre gosto de questionar, que aplicação é essa? Por que essa aplicação cresceu? Qual o retorno dessa aplicação? Quando a gente fala de estoque, a gente fala com o gestor de suprimentos. O que houve que a gente aumentou a compra? Porque eu vi o preço barato da matéria-prima, fui lá e comprei. Mas será que isso foi bacana? Tá no estoque, tá entendendo? Então, com isso, com a análise vertical, a gente começa a perceber quem são os grupos, e isso já dá um range, diminui, você consegue analisar mais rápido e responder mais rápido para o diretor. Porque o que o diretor quer? Resposta rápida. Ele não quer que você chegue na frente dele e conte a novela das 8 toda. Não. Ele quer, cara, por que não funcionou? Então, você vai lá, não funcionou, porque tomaram atitude, aumentaram o estoque, e isso ocasionou, diminuiu a liquidez, não gerou rentabilidade, quando acabou. Então, assim, análise vertical eu gosto muito de usar, para mim, no ponto a ponto. No ponto a ponto mesmo, deixar claro. A análise horizontal, eu já gosto muito de usar numa reunião de fechamento. Porque você vai mostrando a evolução, se foi positivo, se foi negativo, isso já é bem bacana. Então, isso dentro das reuniões aqui na empresa, já é bem batido, tá entendendo? Nas empresas que eu trabalhei também, Granja Regina, Coca-Cola, acompanha-se muito essa análise horizontal, muito mesmo. A vertical, eu gosto muito de acompanhar grupo a grupo, geralmente fechar um orçamento, tá entendendo? Ajuda bastante também. Você montar um orçamento é bem bacana. E até para depois você fazer uma previsão do seu balanço, tá entendendo? Que é muito importante. Não é fácil, mas com a análise vertical você já consegue distinguir ali qual grupo da conta é maior, tá? Então, aonde é que eu vou trabalhar mais, aonde é que eu vou focar. Excelente. Obrigada, Alexandre. Nós temos aqui duas perguntinhas, na verdade é um pedido. O José Henrique perguntou se você poderia disponibilizar a planilha ou como você realizou o cálculo do valuation do Sim, Excel. sim. E Tranquilo, gente. E o Juan, ele fez um comentário. A Betânia, no caso, cresceu em valor, mas o múltiplo EBITDA diminuiu. E ele está perguntando, isso é positivo? Olha assim, quando a gente fala em EV/EBITDA, a gente vê que mostra o que aí? Que a empresa tem um resultado operacional pequeno. Tá entendendo? Essa é a análise que eu tenho friamente olhando para o número. A nível do valor da empresa, a gente viu que cresceu. Porém, é o cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente fala. Cresceu, mas cresceu com qualidade? Eu diria que está crescendo com qualidade, porém está com um sinal amarelo. Se eu fosse investidor da Betânia, eu ia questionar muito essa questão do endividamento, entendeu? Ter um EBITDA que não paga o seu passivo oneroso me preocupa,
eu, como controle da empresa, eu me preocuparia bastante, que é uma das máximas da gente. A gente tem que gerenciar o endividamento e diminuir o WACC. É o que nós temos que fazer como controladoria. Mas isso mostra, respondendo o aluno, que o operacional da empresa é pesado, gera um resultado operacional baixo e gera um EV/EBITDA baixo, tá entendendo? Cresceu como valor, mas como operação é preciso estar atento, tá entendendo? Isso é importante. Obrigada, Alexandre. Pessoal, é isso, já estamos aqui no nosso horário, são 10h43. Alexandre que ficou no terceiro turno, né, de trabalho, Alexandre. Eu quero, mais uma vez, agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua atenção com a Unifor, com a Universidade de Fortaleza. Foi um prazer muito grande poder contar com a sua aula de hoje, de fato, professor Alexandre Queiroz, nos ensinar, de fato, o slogan da Unifor, ensinando e aprendendo, né? A gente aprende todos os dias, e foi um prazer enorme aprender com você hoje. Espero que os alunos tenham aproveitado essa oportunidade. A gente ainda vai manter contatos, né? Eu quero também agradecer ao Escritório de Gestão e Empreendedorismo e Sustentabilidade, o EGES, que realizou a transmissão simultânea pelo canal EGES Consult. Quero agradecer também à organização, à diretoria do Centro de Ciência, Comunicação e Gestão, pelo apoio sempre dado, à coordenação de Ciências Contábeis, à coordenação de Administração, a todos vocês, alunos, que agora, 10h45, ainda temos 26 alunos aqui na sala, tivemos um momento aqui de ter mais de 50 alunos, fora aqui no momento da sala virtual, e sem contar com quem estava assistindo pelo YouTube. E é isso, se você quiser deixar uma mensagem final, eu agradeço imensamente a sua participação e permaneço à disposição para futuras parcerias, né, vindouras. Eu agradeço demais, professora. Obrigado aí aos alunos, obrigado a todos que organizaram. Uma honra mesmo estar falando para vocês. É uma universidade muito importante para o nosso estado, sempre foi, sempre vai ser. Então, sou grato demais. Eu acho que, como recado, gente, é estudo. Estudem a área de contabilidade, a área de controladoria. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se desenvolve, mais a gente aprende. Estejam sempre abertos a aprender e leiam bastante. É muito importante ler sobre finanças, ler sobre números. Os relatórios anuais das empresas estão aí, é de graça, vai lá, baixa, dá uma lidinha, uma paginazinha por dia, isso é importante. Obrigado demais, gente. Muito obrigado, viu? Excelente recado, as informações estão disponíveis, entra no site da Bolsa, entra na B3, estão todas lá as informações. Pessoal, muito obrigada e boa noite para todos vocês, até a próxima aula, até terça-feira. Obrigada, tchau, Alexandre. Gente. Tchau, viu? Boa noite, professora, até terça. Boa noite, Thalie, até, obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, professor, obrigada pela presença.